Olá, estamos de volta porque o presidente Lula participa agora de uma apresentação sobre o Quarteirão da Educação. O local vai abrigar o primeiro centro educacional unificado de Diadema, no interior de São Paulo. Vamos direto ao local do evento para acompanhar ao vivo. Pode vir aqui, José de Felipe. É que eu não posso ver o microfone. Convido a todos presentes para se acomodar nos seus assentos, por favor, para a gente dar início. Estamos ao vivo com imagens do presidente Lula e ministros em Diadema. Eles estão no Centro Educacional Unificado, CEL de Diadema, no interior paulista. O presidente Lula foi até a cidade de Diadema para conhecer esse centro unificado, para visitar as obras, né? Já passou ali pelas obras e conversou com os funcionários. E esse espaço, ele reúne educação, cultura e lazer. Recebeu investimentos de 90 milhões de reais do governo federal e deve ser inaugurado até o final deste ano. Portanto, essa unidade ela terá 25 metros quadrados de área construída em um complexo que contém 25 mil metros quadrados de área construída em um complexo que contém 3 edifícios. São 3 edifícios escolares e espaços para práticas esportivas e culturais. Então tem quadra poliesportiva, vai ter quadra poliesportiva, sala de ginástica, piscinas cobertas para natação, hidroginástica, atividades recreativas, além de teatro, cine-teatro e oficinas culturais. Vamos ver a cerimônia. Parceria de milhões entre o governo federal e a prefeitura de Diadema. Na verdade, de 700 milhões. Só para a construção do novo hospital municipal, já foram garantidos 287 milhões de reais. Ou seja, 90% da obra vai ser financiada pelo governo federal. A população de Diadema merece um equipamento desse, né? Recebemos reforços para a saúde com mais médicos. 40 profissionais já foram enviados para atender aqui na cidade. E mais de 90 milhões para a construção do CEL, o primeiro em Diadema, e será inaugurado ainda este ano. E já tem mais de 11 milhões garantidos para o segundo CEL, que será construído no Jardim União, onde fica a IMEB Fabiola. Diadema também vai ganhar o Instituto Federal, o primeiro da cidade, um investimento de 25 milhões do governo federal. Pelo Minha Casa Minha Vida, serão quase 600 novas unidades habitacionais para a nossa cidade. E tem creche nova para a criançada. Com o PAC, vamos receber mais de 3 milhões para construir uma nova unidade no Inamar. O programa Periferia Viva garantiu quase 200 milhões para obras habitacionais no Gazusa e no Barilene, além de regularização fundiária. E o Adolescente Aprendiz virou programa nacional. Diadema está recebendo mais de 7 milhões para investir em bolsas para garantir que jovens de baixa renda concluam o ensino médio. O governo federal enviou mais de 3 milhões para a construção de 3 centros de atendimento psicossociais. Um deles será entregue ainda esse ano. É tanta coisa que nem vai dar tempo de falar de tudo. O governo federal e a prefeitura de Diadema estão transformando o presente e olhando para o futuro. Governo federal e prefeitura de Diadema, juntos, estamos cuidando de você. Agora, com a palavra, o prefeito da cidade de Diadema, Felipe.
Meu boa tarde, gente. Boa tarde. É uma grande alegria estar aqui. Para nós é uma honra, para nós é um momento de muita felicidade receber o presidente, o excelentíssimo senhor presidente da República, presidente Lula. Seja bem-vindo, para nós um momento histórico, presidente. Agradecer também a presença dos seus ministros, ministro da Educação, Camilo Santana, ministro Paulo Teixeira, ministro Luiz Marinho, ministro Padilha, demais membros aí da sua equipe, saudar meus companheiros de trabalho, secretários e secretárias, os vereadores de Diadema, saudar o meu companheiro prefeito de Mauá, que está aqui, a vice-prefeita Pati, a secretária de Educação, que também é aqui, é uma das donas dessa obra, né? Porque agora nós ganhamos um sócio, e hoje nós estamos mostrando a obra para o sócio majoritário da obra, que é o presidente Lula, e o ministro Camilo. Queria também agradecer, nós já estivemos lá saudando, agradecendo os trabalhadores da obra, fizemos lá uma homenagem a eles. Nós estamos aqui, essa parte, né, do projeto do Nosso Céu, o Quarteirão da Educação, a parte que está mais concluída, já está praticamente pronta algumas salas de aula. E eu queria, presidente, fazer aqui um breve histórico para o senhor, para explicar a importância desse investimento para a nossa cidade e, sobretudo, para toda essa região. Nós assumimos a Prefeitura de Diadema, assim como todos os prefeitos do Brasil, num momento muito difícil, de pandemia. Nós estamos no meio da pandemia. O início de 2021. E o nosso esforço, o nosso foco, a nossa dedicação foi para tentar salvar vidas. E num momento difícil, sem o apoio da época do governo federal. Pelo contrário, a gente tinha que trabalhar contra o governo federal, para tomar as medidas de afastamento. Demorou muito para chegar as vacinas e nós estávamos naquela situação que a prioridade era essa, mas nós tínhamos que olhar para o futuro. Aqui é um empreendimento, um investimento que precisava nascer naquele momento, em 2021. E foi o que nós fizemos. Mesmo com toda a nossa dedicação à questão da pandemia e de salvar vidas e ter o foco na questão da saúde, nós procuramos, na nossa equipe técnica, nós recebemos também, quero aqui de público agradecer o empresário o Luiz Gustavo, aqui da Paranoá, que a gente falou, olha, você não quer ajudar a gente a produzir um estudo preliminar, um projeto? Aí ele falou, olha, eu só vou te ajudar se for uma coisa ousada. Eu falei, olha, Luiz Gustavo, nós vamos fazer uma coisa ousada. Aí nós pedimos para ele conhecer, Paulo Teixeira, o céu do Alvarenga, que fica aqui perto. Nós queremos uma escola assim, uma escola que tenha educação de qualidade, que atenda as crianças de 0 a 10 anos, que tenha cultura, que tenha esporte, que tenha área de convivência. Daí ele falou, esse projeto eu vou te ajudar. E eu quero dar esse crédito. Ele fez uma doação na época de R$500 mil, e mesmo numa situação difícil, nós começamos a fazer um estudo preliminar aqui desse projeto. E foi, presidente, no mês de outubro de 21. Nós estamos aproximadamente há 2 anos e meio, outubro de 21, que nós viemos apresentar o projeto para a comunidade. Foi aqui tinha uma escola estadual, bastante precária, que não estava à altura do que precisa e merece o povo da nossa querida Diadema, e nós apresentamos o projeto aqui em outubro, foi aprovado, nós iniciamos todo o detalhamento, porque, como vocês viram aqui, era o último morro que tinha aqui nessa região, para vocês terem uma ideia. Diadema, uma cidade de quase 13 mil habitantes por quilômetro quadrado, nessa região aqui nós temos o dobro, 25 mil. E aqui nós estamos ao lado do Marilene, no Jardim Promissão, do Gazusa, da Vila Popular. Portanto, uma população que batalha, uma população que é a cara das periferias da grande São Paulo e das grandes metrópoles. E foi aqui que no projeto nosso, na campanha de 2020, nós nos comprometemos com o nosso plano de governo participativo, falando, nós vamos fazer um CEL, que é um quarteirão da educação, no bairro que mais precisa, que é aqui no Promissão. Então, foi isso, presidente.
O senhor viu lá em cima, só tem uma ideia, né, toda essa região ocupada, e o terreno que tinha era esse, Padilha. Terreno que cai 20 metros de uma ponta a outra, tem 10 mil metros quadrados, e a gente teve que fazer, portanto, um projeto mais vertical, né? Aqui, esse trecho, esse prédio onde nós estamos, é o equipamento voltado para a educação. Ele tem 100 metros de comprimento por 20 de largura, cada laje dessa tem 2 mil metros quadrados, e vai atender essa parte onde nós estamos, crianças de 0 a 3, ali no meio do prédio, crianças de 4 a 5 anos, e na parte posterior, lá do outro lado, crianças de 6 a 10 anos. E com isso, a gente tem aqui o equipamento de educação, nós temos um teatro, vai ser um teatro do tamanho do Clara Nunes, vai ter uma sala também voltada para a prática de ginástica rítmica, ginástica olímpica, nós vamos ter área de biblioteca e nós vamos ter área esportiva, que é uma piscina coberta, piscina semiolímpica, vamos ter um ginásio poliesportivo e aberto para a comunidade, né? Aqui toda essa área será aberta para a população, para a área do esporte, cultura e lazer. Presidente, eu contando essa história de 2021, nós fizemos uma carta, viu, ministro Camilo, para o então ministro da época. Fizemos uma solicitação, a mesma que o senhor atendeu. Estava lá uma carta nossa, levando o projeto e buscando essa parceria com o governo federal. E as portas estavam fechadas e nunca recebemos um aval. O senhor chegou em 2023, nós retomamos o contato com o MEC, fomos falar com o ministro, retomamos e aí sim a parceria aconteceu. E, portanto, aqui nós temos um espaço de educação de qualidade, de esporte, de cultura. E com isso, presidente Lula, eu quero aqui agradecer, nós temos profunda gratidão pelo o senhor é um amigo de Diadema, Diadema também tem um profundo carinho para o senhor, nós pessoalmente um grande reconhecimento pelo seu trabalho. Eu falo aqui em nome dos prefeitos também, o que o senhor fez logo na chegada, aliás, antes da sua chegada, eliminando o bloqueio absurdo da emenda 95, que proibia aumento de repasses e de investimentos para a educação e a saúde. Como o senhor sempre fala, saúde e educação não é gasto, não é custeio. Saúde e educação é investimento. E foi super importante a gente ter o ano passado esse destravamento desse bloqueio que havia para essas duas políticas que são fundamentais para mudar a vida das pessoas, que é a saúde e a educação. Então, a gente conseguiu avançar o ano passado, esse ano recebendo os repasses, e eu quero aqui dizer para o senhor que esse prédio vai representar o espaço mais moderno, o espaço mais qualificado de educação aqui na nossa cidade, para ser uma referência, para ser um exemplo, viu, Fausto? Para dizer, a partir de agora, o prefeito que vier, seja agora, seja daqui um mandato, daqui 2, daqui 4, daqui 5, o que for, ele vai ter que, pelo menos, fazer um céu por cada mandato, para que a nossa cidade tenha investimentos. Aliás, o ministro Camilo e o presidente Lula já garantiram o recurso para o segundo céu, que vai ser lá no Inamar e União, e que nós vimos aqui. E eu quero encerrar, nós falamos da educação, quero agradecer aqui o reitor, o nosso reitor Dácio, nossa reitora Rayane, a nossa reitora da Unifesp, que estão aqui presentes, e o presidente Lula também, o ministro Camilo deve falar disso. Nós vamos receber um investimento para o Instituto Federal aqui de Diadema. As crianças vão ter aula aqui e já vão ter um futuro, Moisés, um futuro aí no nosso Instituto Federal para ter ensino técnico, ensino tecnológico. E hoje também a gente fica feliz que nós estamos com o nosso edital na rua para a construção do novo hospital. Presidente, o senhor vai ser um grande parceiro nosso, não só na educação, mas na saúde. Repasse de 290 milhões para construir um novo hospital. Nosso hospital é um prédio de 60 anos atrás, ele é absolutamente hoje não tem nenhuma condição para poder atender de forma adequada os cidadãos, os pacientes, e a gente vai estar agora com um novo hospital que vai ser construído simbolicamente no melhor local que a nossa cidade tem, que é o lugar do Paço Municipal,
se transformar num hospital para atender os nossos 400 mil habitantes, e essa parceria, portanto, o senhor é também responsável para que a gente possa colocar na realidade nossa, que a gente possa realizar aqui em Diadema um grande sonho desse novo hospital. Portanto, acho que nós temos 3 inaugurações. O senhor veio para a inauguração do Quarteirão da Saúde, nós temos uma inauguração desse prédio, nós vamos ter pela frente o Instituto Federal e um novo hospital, e é assim que Diadema avança, com a sua parceria, com a sua presença. Viva o presidente Lula, viva Diadema. Obrigado. Fará uso da palavra agora o ministro da Educação, Camilo Santana. Bom, boa tarde. Vou tirar aqui. Boa tarde, gente. Tão feliz não, viu, Felipe? Boa tarde. Bom, queria cumprimentar a todos e a todas, cumprimentando nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar aqui meus colegas ministros, Luiz Marinho, Paulo Teixeira e Alexandre Padilha, todos paulistas, cumprimentar aqui o querido prefeito Felipe de Diadema. O Felipe, presidente, tem uma coisa o Felipe tem uma cara de uma pessoa que transmite paz, transmite serenidade, tem a cara de uma pessoa do bem. Você tem uma cara da pessoa do bem. E eu vou falar um pouquinho já do Felipe. Queria cumprimentar a Inês, primeira-dama, esposa do Felipe, cumprimentar o senador da República, Jordano. Puser algum... Cumprimentar aqui o nosso deputado federal Gilmar Tato, o deputado Vicentinho, e agradecer todas as parcerias importantes e a defesa do governo do presidente Lula, como ao senador, a nossa reitora Rayane, da Unifesp, aqui presente, nosso reitor Dácio, da Universidade Federal do ABC Paulista, o reitor do Instituto Federal Silmário, aqui presente, em que eu quero cumprimentar a todos os institutos federais aqui presentes, cumprimentar os trabalhadores da obra aqui que o presidente acabou de visitar, cumprimentar a imprensa, mas pedir uma salva de palmas às nossas crianças e estudantes que vão estudar aqui nesse quarteirão, em nome da nossa secretária da Educação aqui do município. A minha fala, presidente, hoje pela manhã, o presidente foi inaugurar o campus da Universidade Unifesp de Osasco. Um campus que ele iniciou o projeto em 2009, a obra começou em 2016 e hoje ele teve a honra de voltar lá e entregar, depois de alguns anos. Nós, quando assumimos o Ministério da Educação, nós encontramos 5.800 obras da educação básica inacabadas, encontramos várias obras de universidades, institutos federais, e precisou o presidente que tem um compromisso com a educação, o presidente da educação, que mais fez universidades, institutos federais na história desse país, que mais olhou para a educação pública, voltar para a gente entregar as obras que estavam inacabadas, paralisadas e avançarmos. Portanto, hoje foi um dia simbólico para nós. Semana passada, sábado passado, o presidente estava lá na Zona Leste, aqui em São Paulo, para entregar, aliás, anunciar o início das obras do campus da Zona Leste, que em 2013, aliás, começou com um pedido, na época que o Haddad era ministro, solicitou ao prefeito, o Haddad precisou virar prefeito, doar o terreno e precisou o presidente Lula voltar agora para a gente começar a obra da Universidade, da Unifesp, aqui lá em São Paulo. Portanto, estou dizendo isso, presidente, porque quando o Felipe, sob a sua orientação, nos procurou, nós ficamos no MEC, ficamos encantados com esse projeto, Felipe. Você está de parabéns, o projeto lindo, o nome é bonito, o quarteirão, e não há
nós estamos parceiros nesse projeto, como somos parceiros, parabenizar aqui o município por ter aderido ao programa de alfabetização de crianças na idade certa, por ter aderido ao programa de escola tempo integral, presidente. Nós já repassamos quase R$ 1.300.000 para o programa, para aumentar as vagas de matrícula de crianças em tempo integral aqui em Diadema. O senhor já implantou 1 milhão de novas vagas só esse ano, 2024, no Brasil. Esse é o compromisso. Compromisso com o pé de meia, que dá oportunidade para os jovens ficarem na escola. Portanto, eu quero aqui só dizer do compromisso e que o Felipe Diadema vai ganhar um novo Instituto Federal. Aqui está o Silmário, que está responsável para a implantação. E a ideia aqui, presidente, é a gente comprar já um equipamento, já um prédio que está construído. É um clube, que está parado, a gente já está fazendo avaliação, para que a gente possa já, quando a gente adquire o prédio já pronto, a gente consegue acelerar e colocar o Instituto Federal para funcionar e atender aos jovens aqui de Diadema. Para encerrar, presidente, quando nós estávamos vindo aqui, eu e o Padilha, paramos ali na churrascaria Boiadeiro e fomos comer um churrasco. Primeiro garçom chegou lá o Instituto também estava conosco, para nos atender. Eu perguntei de onde era, ele disse que eu sou da Alagoas. E o segundo, eu perguntei, sou cearense. Para vocês que não sabem, eu sou do Ceará, fui convidado pelo presidente para ser ministro da Educação com muita honra. E estamos lá, Felipe, juntos para trabalhar por Diadema. Conte conosco, parabéns pelo que você faz pela educação, porque a educação é olhar para o futuro desse país e o futuro de Diadema. Um abraço e parabéns. Representando os futuros estudantes do Centro Educacional Unificado de Diadema, convidamos ao palco Kaique de Almeida Silva para a leitura da carta para o presidente da República. Aqui mais pra frente. Aí, tá ótimo. Boa tarde, Diadema. Boa tarde, prefeito Felipe, Lula. Eu vou ler aqui uma coisa aqui para você. Ao prefeito Lula, o herói de uma nação. Diadema tem o prefeito amigo da criança e o Brasil tem um herói que está na liderança, ajudando e mudando de muitos a realidade, dando oportunidade e esperança para a comunidade, programas sociais e muitas melhorias, ajudando sempre todas as categorias. Fazer o L representa a luta da nação, fortalecendo e unindo todos em um só coração. Orgulho todos temos do nosso presidente, que reconstruiu o Brasil sempre estando sorridente. Então, em nome do Brasil, eu falo obrigado. A história tem seu nome e o seu legado. Você é um símbolo de grandeza e esperança, sendo responsável por mudar o destino de muitas das crianças. Diadema agradece por todos os seus feitos, por ter criado a estrela que nós levamos no peito. A gente acompanha o evento, o presidente Lula visita as obras do primeiro Centro Educacional Unificado, o CEU de Diadema, no interior paulista. O presidente Lula visita as obras do primeiro Centro Educacional Unificado de Diadema, no interior paulista. Espaço esse que reúne educação, cultura e lazer. Recebeu investimentos de R$ 90 milhões do governo federal
e deve ser inaugurado até o fim do ano. A gente vê neste momento imagens do presidente Lula abraçando estudantes, moradores da região e recebendo também uma homenagem. Com a palavra, Malcolm Santos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu sou Malcolm Carvalho Santos, tenho 10 anos e estudo no 5º ano na Escola Mário Santa Lúcia. Sou representante do Grêmio Curumim. Este ano, senhor presidente, nós fizemos o podcast sobre o bullying. O prefeito Felipe disse para a gente que já foi vítima do bullying. O bullying é uma coisa muito séria e foi por isso que nós fizemos o podcast. Eu queria entregar aqui para o senhor, daqui a pouco, o cartãozinho que tem todos os nossos podcasts, nossos 24 podcasts do ano passado e deste ano. Passo agora a palavra para a minha amiga. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu sou Ingrid Souza de Carvalho, tenho 11 anos, estudo no 5º ano D na Escola EMEB Prof. Florestan Fernandes, sou representante do Grêmio Curumim. Hoje, nessa tarde, eu vim trazer para vocês um pouquinho do projeto que a gente tem na nossa escola, que tem o Grêmio Curumim, né? O Mais Educação e os podcasts que a gente gravou ano passado sobre o tema da cultura de paz, onde a gente queria transmitir para as pessoas um ensinamento na escola, na cidade e no bairro. E também tem o Mais Educação, que é uma atividade da nossa escola, onde as crianças entram na escola mais cedo e saem mais tarde, onde elas têm ensinamento e atividades muito legais. E aí a gente tem o nosso projeto, que é do Leiturano, que é do 5º ano, onde nós do 5º ano D levamos para as crianças, os infantis no caso, uma história bem legal para eles. A gente faz fantoches à mão, cenários à mão, tudo confeccionado à mão, onde as crianças aprendem, né? Elas aprendem coisas muito legais. A gente ensina para elas de um jeito mais legal, de um jeito mais divertido, onde elas se mostram muito interessadas e entusiasmadas. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu me chamo Bárbara. Eu faço o curso de produção cultural no programa Manuel Quirino. E falando sobre o programa, eu queria agradecer ao ministro Luiz Marino pelo programa Manuel Quirino, porque se não fosse por ele, eu não teria essa oportunidade de estar aqui. E eu, como mulher preta, eu acho que isso abre muitas portas, não só para meninas da minha idade, mas para todas as mulheres pretas de Diadema, né? Eu queria agradecer mesmo. E ao presidente, claro. Todos nós temos uma carta para entregar para o senhor, viu? Muito obrigada por isso. Momento, convidamos o presidente da República ao palco para receber a cesta produzida pelos estudantes do Programa de Educação Integral Mais Educação, com bonecos afro-indígenas, verduras da horta escolar e uma carta dos estudantes ao presidente da República. Você acompanha o evento com o presidente Lula no Centro Educacional Unificado, visitando as obras desse primeiro Centro Educacional Unificado de Diadema, no interior paulista. O complexo ele vai ter uma capacidade para receber 1.800 estudantes, e esse equipamento público ele está sendo construído em um local com alta densidade populacional, portanto, muito importante para crianças e jovens aí da região, que inclusive já falaram um pouquinho das atividades que desenvolvem em suas escolas, atividades educacionais e também profissionais. O investimento total na obra é de 138 milhões de reais e a expectativa é entregar o quarteirão da educação ainda em 2024. Instituto Federal de Diadema, outro importante investimento do governo federal na educação dos jovens da cidade de Diadema.
Para você que nos acompanha nessa transmissão, saiba que esse primeiro Centro Educacional Unificado de Diadema, no interior paulista, ele vai ter uma unidade de 25 mil metros quadrados de área construída, um complexo com 3 edifícios escolares, espaços também para práticas esportivas e culturais, quadra poliesportiva, salas de ginástica, piscinas cobertas para natação, hidroginástica também. Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje nós estamos terminando um compromisso que nós fizemos com a minha agenda. Eu precisava visitar uma série de lugares, tudo até o dia 5 de junho, quando ainda os prefeitos podem participar de alguma atividade, porque a partir da manhã nenhum prefeito mais pode subir num palanque que eu tiver, porque vão dizer que é campanha eleitoral. E por que eu fiz isso? Eu já fui a Minas Gerais, já fui ao Rio de Janeiro, já fui a Pernambuco, já fui a Bahia. E agora estou aqui em Diadema, fui a Campinas ontem, sabe, inaugurar várias coisas, dentre os quais também obras de mais de bilhões de reais. E em Diadema nós fomos anunciar o Instituto. Nós estamos fazendo mais 12 institutos em São Paulo. Nós temos um em Franco da Rocha, nós temos um em Diadema, temos um em Mauá, temos um em Santos, temos um em Carapicuíba, temos um em Cotia, temos um em Ribeirão Preto, São Vicente, Sumaré e Hortolândia. Ou seja, são mais de 12 institutos que nós estamos fazendo. E se tudo der certo, isso só em São Paulo, mais 12, no Brasil são 100, e quando a gente terminar esses 100, nós teremos entregues ao Brasil 782 institutos federais contra 140 que nós encontramos em 2003, 140 feito no século, nós fizemos em 15 anos, 3 vezes mais. A segunda coisa é falar um pouco de educação. É bastante claro que não há nenhuma perspectiva desse país se transformar num país desenvolvido, num país competitivo do ponto de vista do conhecimento científico e tecnológico, do ponto de vista da transição energética, do ponto de vista da geração de emprego de qualidade, se a gente não investir na educação. O que faz uma pessoa ter salário bom é a pessoa ter uma bela de uma profissão, se tornar especialista em alguma coisa e com essa especialidade ele ganhar a sua vida. São poucas as pessoas que ganharam muita oportunidade sem trabalhar. Eu sou uma sem estudar. Eu sou uma delas que virei presidente da República. O Silvio Santos é outra que conseguiu ficar importante vendendo carteirinha na rua. E o Amador Aguiar, presidente do Banco do Bradesco, que também não tinha diploma universitário. Isso demonstra que a gente não pode arriscar na sorte. A gente tem que estudar. E estudar enquanto pode, enquanto tem tempo de estudar. Porque depois que uma menina ou um menino casa, constitui família, fica tudo mais complicado. Então nós temos que aproveitar a idade. Por exemplo, nós descobrimos que 68 milhões de brasileiros e brasileiras não terminaram o curso primário. 68%, são quase 100 milhões de habitantes, sabe, que não conseguiram terminar o curso, sabe, o primário. Nós descobrimos que 480 crianças na idade do ensino médio estavam desistindo da escola para que elas possam ajudar no orçamento familiar. Nós descobrimos que no Brasil as crianças não são alfabetizadas até o segundo ano de escolaridade. Nós construímos um pacto com os 6 mil prefeitos, com os 27 governadores, para ver se até 2030 a gente, no mínimo, consegue fazer com que 80% das crianças no ensino fundamental seja alfabetizada até o segundo ano.
E por que essa preocupação? Essa preocupação, porque se uma criança não conseguiu se alfabetizar nos primeiros anos de escola, essa criança vai ter sempre problema daí para frente. É como se uma criança não comesse. Uma criança que não come e não ingere a quantidade de proteínas e calorias necessárias para o corpo humano, as vitaminas necessárias, essa criança pode ter problema. E uma criança com problema tem mais dificuldade do que uma criança que não tem problema. Então nós temos que aproveitar e cuidar. Cuidar com muito carinho e, sobretudo, tem gente que não gosta quando a gente fala, mas, sobretudo, cuidar para as pessoas mais pobres. É porque tem um tipo de gente no Brasil que não precisa do Estado. Tem um tipo de gente que ganha bem. Tem um tipo de gente que está com o filho numa escola boa, particular. Tem pessoas que conseguem dar um padrão de vida bom para os filhos. Isso é invejável e é ótimo que a gente tenha cada vez mais. Mas, na periferia desse país, muitas vezes as crianças são filhos de pai e mãe analfabeto, que não conseguem orientar essa criança na escola, que não conseguem ajudar na tarefa de casa. Então essa criança sempre estará mais retardada do que as outras no aprendizado. E também, companheira Ana, você que é secretária de Educação, nós temos que cuidar da qualidade dos professores. Porque o professor bom, o professor bom não é aquele que entra numa sala de aula e fala 45 minutos sem parar e vai embora sem se preocupar se as pessoas entenderam o que ele falou. Por isso que eu sou um cara que defendo provas. Provas e provas para que a gente teste para saber se as crianças estão aprendendo. Porque não adianta dar aula se as crianças não aprendem. Não adianta dar aula. Uma criança que tem uma família preparada, um pai e a mãe mais formados, ele consegue aprender em casa muita coisa. Mas na periferia desse país não é assim. Não é assim. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade até de ter o que comer. Então o Estado tem que cuidar. Lamentavelmente, eu sei que tem muita gente que gostaria que todo o dinheiro público fosse canalizado para o superávit primário. Eu sei que tem muita gente que gostaria que os banqueiros não tivessem nenhum problema de dinheiro, mas não é essa a minha preocupação. Eu fui eleito para cuidar do povo mais necessitado desse país. Embora a gente tenha que governar para todo mundo, sabe? Então, a gente está conseguindo fazer aquilo que deveria nunca ter parado, que foi o que nós fizemos entre o meu mandato e o da Dilma Rousseff, que lamentavelmente foi truncado. Eu participei do primeiro CEL que a Marta Suplicy fez em Guaianazes quando ela era prefeita. Eu saí da inauguração, Felipe, boquiaberto, de ver a Marta, uma mulher de classe média alta, como a gente diz na língua popular, uma mulher chique. A Marta tinha a preocupação de garantir às pessoas da periferia uma escola de qualidade igual àquilo que as crianças estão numa escola particular de classe média. Porque é isso que significa garantir a oportunidade para todas as pessoas. Nós encontramos quase 6 mil obras paradas. Só Casa do Minha Casa Minha Vida foram 87 mil casas paralisadas. Eu estou integrando casa agora que poderia ter sido entregue em 2014. E nós tivemos que chegar, tivemos que refazer o projeto, refazer contrato, para a gente poder fazer essas coisas. Deu trabalho, mas valeu a pena. Porque hoje eu tenho consciência, companheiro Moisés, tenho consciência de que nós, em 18 meses, já fizemos mais do que muita gente fez a vida inteira governando esse país. Eu tenho orgulho de chegar em qualquer cidade, em qualquer estado do Brasil. Eu tenho orgulho de perguntar o seguinte: já houve um presidente da República que colocasse a quantidade de dinheiro que nós colocamos em Diadema? Já houve um presidente da República que colocasse em São Bernardo, que colocasse em Santo André, que colocasse em Mauá? Ou seja, por que a gente faz isso? A gente faz isso porque não é possível você governar de Brasília. É importante que a gente saiba que os problemas estão na cidade.
A pessoa mora na cidade, a rua é na cidade, a educação é na cidade, o transporte é na cidade, tudo é na cidade. Então nós temos que trabalhar em parceria com os prefeitos, Marcelo, para que a gente possa ajudá-los a fazer as coisas. Portanto, vocês se preparem para ganhar a eleição. Se preparem e aproveite que vocês me têm na presidência da República. Porque o Felipe sabe. Aquilo que o companheiro Camilo disse do projeto, uma coisa que os prefeitos têm que aprender. Não adianta fazer discurso que a prefeitura precisa de 300 milhões para fazer isso, fazer não sei das contas. Isso não traz dinheiro. O que traz dinheiro é a substância do projeto. Eu duvido. Eu sempre comparo os projetos bem feitos com fotografia de batizado de criança. Você vai batizar um filho e tem um fotógrafo tipo Stucker, tirando foto. Aí quando termina o batizado, vem um cara e entrega um cartão para você. Olha, isso aqui é meu cartão. Você quer as fotos? A primeira atitude é dizer, não quero as fotos. Mas os fotógrafos espertos, ele faz o álbum. E um belo dia bate palma na casa das pessoas e fala, olha, eu queria apresentar o álbum de fotografia do seu filhinho, da sua filhinha. Todo mundo compra o álbum. Todo mundo paga o fotógrafo. É isso que é um projeto. Quando você faz um projeto que tem cabeça, sabe, tem começo, meio e fim, fica muito difícil o governo recusar. Fica muito difícil o ministro recusar. Aqui nós já fizemos o quarteirão da saúde. Eu lembro quanto que esse Felipe mexia os pacotes, sabe? Porque ia terminar o meu mandato e ele falava o quarteirão da saúde, o quarteirão da saúde. Nós viemos aqui colocar tanto mais dinheiro do que já colocamos aqui nesse negócio. E a gente não coloca por favor. A gente coloca por obrigação. A gente coloca por consciência de que as pessoas têm necessidade. Então, gente, eu vou terminar por aqui, porque eu vou vir na inauguração. Se for antes das eleições, o Felipe não vai poder participar, então nós vamos inaugurar sem ele. É isso. Se você trabalhar, a gente vai inaugurar sem você. Se demorar para passar as eleições, aí você pode participar da inauguração. Eu estava dizendo para o Felipe que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos que explicar para o povo de Diadema que uma escola dessa qualidade será feita em todos os bairros de Diadema. Porque senão as pessoas dos bairros que não estão recebendo uma escola dessa vão ficar puta com o prefeito e vão ficar com raiva de que nós estamos privilegiando tal vila, tal bairro. Então ele sabe disso porque quando a gente inaugurou o quarteirão da saúde, ele sabe que um pouco tempo depois a gente estava sofrendo problemas porque a gente não conseguiu equipar 100%. E aí as pessoas veem o quarteirão da saúde, aquela coisa famosa. Aí o cara chega para fazer uma ressonância magnética, não tem, o cara fala, bela coisa foi o que você fez aqui. Então aqui tem que funcionar, cara. Quando você inaugurar, isso aqui tem que ser o time do Corinthians, funcionar, ir para frente e ganhar o jogo. Eu termino a minha fala, sabe que essa semana foi uma semana muito extraordinária. Essa semana eu fui entregar uma casa em Pernambuco para um cidadão, sabe, com 53 anos de idade, uma mulher de 40, com 10 filhos. As crianças nunca tinham dormido numa cama. As crianças nunca tinham dormido num colchão. As crianças nunca tomaram um banho de chuveiro. Acho que nunca utilizaram um vaso sanitário. Quando nós abrimos a porta da casa e entrou o pai e a mãe e os filhos, a molecada ficou ensandecida. A molecada quase destrói a casa. Porque era tudo novidade, era o colchão, era 4 beliches. Eles queriam pular do beliche, encontraram uma caixa de brinquedo. Você tem que ver. Eles nunca tinham visto aquilo. E eu fico pensando quantos brasileiros estão nessa situação.
E é o Estado que tem que cuidar. Essa gente não chega no banco, não tem crédito. Essa gente não tem financiamento. Essa gente, na verdade, quando eles estão na rua com a sua carrocinha catando papel, muitos nem olham para a cara deles, viram as costas desprezivelmente para não se misturar. E quem é que pode cuidar dessa gente? É o Estado. Por isso, companheiros, eu vou terminar dizendo para vocês o seguinte: a minha relação com Diadema é muito antiga. Eu venho aqui muito antes de 80% das pessoas que estão aqui terem nascido. Eu vinha entregar boletim do Sindicato dos Metalúrgicos de Diadema em Diadema em 1969, Eduardo. E eu vim aqui amassar barro, porque nenhuma rua tinha asfalto. Aqui todo asfalto que você vê, todo poste que você vê, toda guia que você vê, toda sarjeta, foi o PT que fez. Seja com Gilson, e seja com o Gilson, com o Zé Augusto e com o Felipe. Eu lembro que a gente vinha, eu lembro que eu era convidado de vez em quando para comer uma buchada na casa do Zé Augusto. E você sabe, quem é nordestino que come uma buchada, sabe que a buchada pesa na barriga depois que você come. E a gente comia a buchada e pegava uma bandeira do PT, a gente ia fazer caminhada nas ruas de Diadema. E eu lembro que o prefeito falava assim para mim: ô Lula, eu não era presidente ainda, ô Lula, tá vendo aquela guia? Foi o PT que fez. Tá vendo aquela sarjeta? Foi o PT. Tá vendo aquele poste? Foi o PT que fez. Tá vendo aquilo? Foi o PT que fez. E essa é uma verdade, porque eu conheci essa cidade, só tinha asfalto no Antônio Piranga. Esse hospital que hoje era o Hospital da Sanfil, era um hospital que tinha uma rua com um asfalto muito precário, não tinha nem acostamento. Então, eu digo sempre, o PT transformou Diadema de uma cidade dormitório numa cidade bonita, em que as pessoas têm orgulho de dizer: eu moro em Diadema. As pessoas não têm mais vergonha. E eu tenho mais 2 anos e 6 meses de mandato. Hoje a gente já passou 1 ano e 6 meses, que nós completamos agora. Mas eu posso garantir para você, Felipe, o Paulo Teixeira sabe, o Marinho sabe, Padilha sabe, Camilo sabe. Nesse 1 ano e 6 meses, Meneghel, nós já anunciamos mais políticas públicas do que nós fizemos no passado. Fizemos muito mais. Obviamente que anunciar política pública não significa que ela começa a funcionar no dia. Isso é que nem um pé de jabuticaba. Não adianta plantar um pé de jabuticaba e ficar perto do pé. Dá, eu quero chupar, dá. Não vai dar. Tem que deixar o tempo passar, tem que ter muito sol, tem que ter muita água, tem que ter um bom adubo. Aí você colhe até 3 safras por ano, como eu colhia no meu apartamento, que o companheiro Moisés mora agora. Eu plantei um vaso no meu, um pé de limão imperial, que está lá plantado. Eu plantei um pé de pitaia, que todo ano dá 6 ou 7 pitaias. Eu trouxe da China a pitaia, plantei num vaso. Está há mais de 20 anos dando pitaia lá. Já dei para a chácara do Paulo Camoto, tudo que o Paulo Camoto tem lá, eu que dei para ele a pitaia. Levei agora para Brasília, plantamos um monte de pitaia. Porque quando a gente planta e a gente vê nascer, é uma coisa maravilhosa. Não tem prazer maior do que você ser administrativo, ser executivo, e você colocar um paralelepípedo no chão e toda vez que você passar a falar: esse fui eu que coloquei. E nós estamos fazendo uma transformação no Brasil. Eu quero terminar dizendo para vocês: eu vivo possivelmente o melhor momento da minha vida. Olha que eu fui um presidente que, quando eu deixei dia 31 de dezembro meu mandato, eu tinha 87% de boi ótimo, eu tinha 10% de regular e eu tinha 3% de reimpeço. Nunca antes na história do país um presidente terminou tão bem. Agora o mundo político mudou, a coisa está mais polarizada, a coisa está muito mais radicalizada, não no Brasil, no mundo inteiro. Vocês viram na França, a coisa está muito mais radicalizada. Mas mesmo assim, eu quero dizer para vocês: eu vivo o melhor momento político da minha vida. O melhor, sabe por quê? Porque eu descobri uma coisa. Eu descobri uma coisa, Gilmar, que isso varia na minha vida.
Uma vez, eu vou contar mais esse caso para terminar. Uma vez eu fui convidado pela primeira vez para ir em Evian. Evian era uma cidade francesa que ia ter a reunião do G7. Eu fui o primeiro presidente do Brasil e da América Latina a ser convidado para participar da reunião em Evian. Eram os 7 países mais ricos do mundo e naquele tempo a Rússia participava, era G8. Não porque a Rússia era a economia forte, que a Rússia tem bomba nuclear, então ela participava. Então eu fui convidado. Quando eu cheguei na reunião em Evian, tinha 2 coisas que marcou a minha vida. A primeira, eu estava sentado com o Celso Amorim, o Kofi Annan, eu já tinha cumprimentado todos os presidentes, e quando eu sento, chega o Bush. Quando o Bush chegou, Moisés, todo mundo levantou, como se tivesse chegado Deus. Peguei na mão do Celso e falei, a gente não vai levantar. Por respeito a nós mesmos. Ninguém levantou quando nós chegamos, por que a gente vai levantar para o Bush? Aconteceu uma coisa fantástica. O Bush sai da mesa de cumprimento dos outros e vai sentar exatamente na mesa que eu estava com o Celso Amorim e o Kofi Annan. Qual é a lição que eu tiro disso? Ninguém respeita quem não se respeita. Se você se respeitar, todas as pessoas te respeitam. Aí, terminado esse episódio, ia começar a reunião. Isso era em junho de 2003. Eu tinha só 6 meses na presidência da República. Aí quando eu chego numa sala, tinha uma coisa como se fosse um aquário. E lá estava Bush, lá estava Tony Blair, lá estava o presidente Fox, lá estava o rei da Arábia Saudita, lá estava o Prodi da Itália, lá estava o Schröder da Alemanha, lá estava o primeiro-ministro japonês. Só gente. E aí eu recebi o seguinte informe: olha, você tem que entrar sozinho. Não tem como entrar com outra pessoa. E eu fiquei pensando, pô, como é que eu vou entrar num lugar desse? Eu não entendo espanhol, não entendo português, eu na verdade não entendo inglês, ou seja, como é que eu vou entrar numa reunião dessa? Aí o meu intérprete, o companheiro Sérgio Ferreira, que é o melhor intérprete que a gente tem no mundo, o mais leal, o mais competente, que traduz em tempo real. Ele não espera o cara terminar a frase, ele já traduz para mim. E quando eu falo bobagem, ele corrige. É excepcional. E ele dá mais ênfase do que eu, ele é mais aplaudido do que eu, porque ele dá muito mais ênfase. Aí o Sérgio falou para mim, Lula, é o seguinte, você entra, vai logo lá e coloca o aparelho no ouvido, para você ouvir, que quando alguém tossir para você, eu já respondo. Aí eu fui. Eu fiquei pensando, mas será possível? Aí fiquei olhando na cara das pessoas, eu falei, porra, eu estou vendo esses presidentes, tudo gente famosa na televisão, estou vendo todo mundo lá. Será que alguns caras desse já passaram fome? Será que algum cara desse já ficou desempregado? Será que um cara desse já viu a casa dele encher d'água e colocar sanguessuga na sua canela e lesma na parede, ver cocô boiando, barata tentando se salvar errado? Não, nenhum deles. Eu já tinha. Então eu falei, sabe o que acontece? Eu sou mais do que eles. Eu vou entrar e eu tenho que falar o que eu penso. E por que eu fiz isso? Porque eu descobri que eu não sou eu. Eu descobri que eu sou vocês. E é vocês que estão na presidência da República desse país. É o povo. É o povo que pela primeira vez pela primeira vez teimou. E aqui em Diadema, isso aqui é uma cidade, Camilo, que eu tenho muita gratidão, porque aqui nós nunca perdemos uma eleição. Quando a gente perdeu para a prefeitura é porque a gente errou. É bom a gente ter claro que não foi por culpa do povo, foi culpa nossa. Porque aqui é uma cidade em que quando você faz pesquisa, 40% de barato já é petista. Sabe, nós fizemos muita coisa nessa cidade. Então eu sou muito grato a essa cidade. Mas muito grato. Eu tenho uma gratidão por Diadema, por São Bernardo, por Santander, por Mauá, porque significa a minha vida. A minha vida faz parte dessa cidade. Então, eu quero que vocês saibam que quando eu estiver fazendo uma coisa errada,
Ao invés de você falar, o Lula está errando, você tem que falar, eu estou errando. Eu estou errando porque o Lula é o nosso povo na presidência da República. Senão, não teria sentido eu ser presidente da República. Não teria nenhum sentido para quê? Para receber colar de pedra preciosa? Para quê? Para governar por de sempre? Então não tem sentido. Então eu quero dizer para vocês, companheiros, que Deus abençoe, que Deus dê a vocês muita força e que Diadema continue sendo uma cidade próspera e que o Felipe cuide de vocês com o mesmo carinho que ele cuida da mulher dele e dos filhos dele. Porque governar é cuidar. E cuidar é a gente ajudar os que mais necessitam. É preciso a gente governar como se fosse o coração de uma mãe. Ou seja, uma mãe pode ter 10 filhos. Ela vai tratar todos iguais, ela vai achar os 10 bonitos, mas se tiver um frágil, se tiver um com probleminha, é aquele que está com probleminha que ela vai fazer um chamego a mais, que ela vai dar um cafuné a mais. Então, Felipe, nós temos que dar um cafuné para o povo brasileiro que não teve a sorte, sabe, de estudar, que não teve a sorte de ter uma profissão e que vive muita gente perambulando pelo mundo atrás de uma oportunidade. Ninguém é burro. Ninguém é burro, ninguém nasce burro, ninguém... A verdade é o seguinte, a gente não tem oportunidade. Quando a gente dá oportunidade, a gente percebe que o filho de uma simples empregada doméstica que trabalha na tua casa, Inês, ela é capaz de competir em qualidade no Enem com o teu filho. Teve esses 3 meninos que falaram aqui hoje. Teve essas 3 crianças que falaram, 4 crianças, porque tem uma adolescente aqui no meio. Você viu o jeito delas falarem? Ou seja, o Paulo Freire dizia, ô Lula, quando a criança come, ela fica inteligente. E é isso, verdade. Se as crianças comerem, todas as crianças serão inteligentes. E se tiver perfeito, comprometido em cuidar da parte mais necessitada, sem esquecer dos outros, porque nós temos que governar para todo mundo, a gente vai mudar a cara desse país. Por isso, Felipe, parabéns. Parabéns pelo quarteirão da educação. E pode ficar certo que o governo federal vai contribuir para que você possa inaugurar isso, para que você possa inaugurar o hospital e que para você possa fazer mais coisa, porque esse povo de Diadema merece. Um beijo no coração para todos vocês. Nós acabamos de conferir a apresentação sobre o quarteirão da educação em Diadema, com a presença do presidente Lula. O local vai abrigar o primeiro Centro Educacional Unificado de Diadema, no interior paulista. E a previsão é que esse espaço seja inaugurado até o fim do ano para oferecer à população educação, cultura e também lazer em um único lugar. O Centro Educacional Unificado de Diadema recebeu investimentos de 90 milhões de reais do governo federal. A unidade terá 25 mil metros quadrados de área construída em um complexo de 3 edifícios escolares e espaços para práticas esportivas e culturais. Quadra poliesportiva, salas de ginástica, piscinas cobertas para natação, hidroginástica, também atividades recreativas, além de teatro, cine-teatro e oficinas culturais. O complexo também tem capacidade para receber 1.800 estudantes. Nós ficamos por aqui. Outras notícias do governo federal você acompanha ao longo da nossa programação e também nas nossas redes sociais. Não esqueça, acesse a nossa agência de notícias, agenciagov.ebc.com.br. Até a próxima.